Quando nós, cardiologistas clínicos, apesar de alguns de nós nos dedicarmos muito a técnicas de imagem, recebemos estes doentes, eles são-nos referenciados porque têm hipertrofia ventricular esquerda, ou no eletrocardiograma ou no ecocardiograma. E, para nós, cardiologistas clínicos e imagiologistas, a hipertrofia ventricular esquerda significa, do ponto de vista morfológico, um aumento da estrutura parietal com ou sem aumento da massa ventricular esquerda. Mas esta visão é uma visão que não é correta, porque, na realidade, a visão correta é a visão do anatomopatologista. Por trás de uma hipertrofia ventricular esquerda podem estar muitas coisas. Podem estar doenças do sarcómero, doenças de acumulação intramiocitária de produtos anormais ou doenças que refletem posição de material anormal a nível do tecido intersticial cardíaco. Portanto, o fenotipo de miocardiopatia hipertrófica não traduz uma doença simples, uma única doença, mas sim uma doença com muitas faces. E este slide é um slide clássico. Estas 4 situações de hipertrofia ventricular esquerda correspondem a 4 doenças completamente diferentes, com prognósticos e tratamentos e abordagens completamente diferentes. Portanto, as 3 grandes mensagens iniciais é que a hipertrofia ventricular esquerda é uma entidade com muitas faces. A detecção de hipertrofia não é o fim, mas sim o princípio de uma longa história, e o diagnóstico correto é importante, porque tem implicações terapêuticas e prognósticas diferentes. Este slide já foi apresentado, é a classificação europeia das miocardiopatias, na qual elas são essencialmente divididas em familiares ou genéticas ou não familiares e genéticas. E dentro das familiares e genéticas há 9 grandes causas. Elas são relativamente difíceis de fixar. Nós que trabalhamos que fazemos consultas de miocardiopatias, se calhar é bom ter uma checklist ou ter ao lado uma pequena lista com estas doenças para não nos esquecermos pelo menos de alguns dos nomes. Aqui nestas estão 5, a professora Dulce Brito já falou, e aqui estão as outras restantes. Portanto, esta lista é tirada das tais recomendações europeias das miocardiopatias hipertróficas. Portanto, 9 grandes grupos de doenças familiares que causam miocardiopatia hipertrófica. Dentro das não familiares, também as mesmas recomendações europeias falam destas 4 causas de miocardiopatia hipertrófica que nos podem aparecer na prática clínica. A abordagem diagnóstica ao doente com hipertrofia ventricular esquerda, no fundo, faz-se como em medicina, nós habitualmente abordamos qualquer doente. Abordagem clínica, que nos pode por si só dar o diagnóstico, depois a abordagem laboratorial, que também pode levar ao diagnóstico, o eletrocardiograma, métodos de imagem e depois outras técnicas. Cada uma destas técnicas, passo a passo, podem nos dar o diagnóstico, ou muitas vezes o diagnóstico só é feito quando todas elas são integradas e as peças do puzzle passam a fazer sentido. Do ponto de vista clínico já foi abordado. Tentei resumir um bocadinho aquilo com o qual nos devemos preocupar. A idade da expressão clínica da hipertrofia é importante, o tipo de hereditariedade, a velocidade de progressão da doença e os achados não cardíacos. É importante, mas há determinados órgãos que são mais afetados que outros e para os quais temos a obrigação de olhar. É a pele, é o cabelo, são os olhos, o fácis, o sistema musculoesquelético, o sistema neurológico, o quadro mental, e agora aprendi mais umas coisas, que é o estar calado e ser ruivo. Portanto, uma espécie de um kit de sobrevivência para a detecção de miocardiopatia hipertrófica não sarcomérica para o cardiologista. Portanto, temos que nos preocupar com o modo de hereditariedade, que muitas vezes nestas doenças não é autossómico dominante, com a idade de início, que muitas vezes é precoce, com a taxa de progressão da doença, que muitas vezes é rápido,
Para o fenotipo não cardíaco, já falei, face, pele, cabelo, esqueleto, neurológico, fígado. Muitas vezes a limitação funcional é severa e não depende do coração. No eletrocardiograma existe uma elevada prevalência de anomalias elétricas, como pré-excitação ventricular ou perturbações da condução, e a taxa de prevalência da evolução para miocardiopatia dilatada é mais frequente. Do ponto de vista laboratorial, é obrigatório fazer avaliação laboratorial geral e depois específica, e há pérolas diagnósticas específicas. É obrigatório fazer a avaliação das doenças para detectar doenças neuromusculares, avaliações específicas para doenças metabólicas, e depois há pérolas diagnósticas, perturbações da condução, chamamos a atenção para determinadas doenças, proteinúria para outras doenças, alterações dos neutrófilos para outras doenças que podem originar hipertrofia ventricular esquerda. Do ponto de vista eletrocardiográfico, há também pérolas diagnósticas. Assim, sabemos que o intervalo PQ curto e a pré-excitação, que traduz pré-excitação ventricular com ou sem onda delta, apontam-nos para determinadas doenças. A presença de perturbações da condução chama-nos a atenção para outro tipo de patologias. Como sabemos, a miocardiopatia hipertrófica tem eletrocardiogramas que nos sugerem, a miocardiopatia hipertrófica sarcomérica tem um eletrocardiograma muito sugestivo, a amiloidose a mesma coisa, baixa voltagem absoluta ou relativa em relação ao grau de hipertrofia ventricular esquerda no ecocardiograma associado a perturbações de condução, por exemplo, e o coração do atleta, as alterações eletrocardiográficas próprias do atleta estão amplamente estudadas. Do ponto de vista de imagem, a nossa primeira técnica de primeira linha é a ecocardiografia, quer a ecocardiografia dita convencional, entre aspas, e depois técnicas de ecocardiografia avançada. E na ecocardiografia nós avaliamos sobretudo morfologia e função, e a grande conclusão em relação à ecocardiografia é que o uso combinado destas técnicas, em muitos casos, leva-nos a um diagnóstico específico da doença, muitas vezes quando combinado com os dados clínicos laboratoriais e eletrocardiográficos. Na maior parte dos casos, a ecocardiografia convencional dá o diagnóstico, mas em alguns casos, técnicas de ecocardiografia avançada podem-nos ajudar. Como referi, são achados morfológicos que nos permitem essa diferenciação, são achados funcionais, e aqui muito importante, a professora Dulce Brito já disse, e eu queria realçar, estas doenças são doenças da diástole, e portanto quase todos estes doentes têm disfunção diastólica, e portanto, paradoxalmente, o que nos leva, por ecocardiografia, a diagnosticar, estabelecer o diagnóstico diferencial destas doenças é o tipo e a gravidade do envolvimento da função sistólica. E depois, há alguns autores que dizem que determinadas doenças têm alguns aspectos particulares que nos podem orientar no diagnóstico, mas nada disto é patognomónico e a integração dos vários dados é sempre fundamental. Este é aquele aspecto de função sistólica ser a chave do diagnóstico, ou poder ser em alguns doentes, nomeadamente com análise com speckle tracking, análise de várias funções, tipos de função dos vários eixos, longitudinal, radial, circunferencial, torção e twist. Passando para outro método de imagem, a ressonância magnética nuclear é hoje um método muito importante, não só porque é o gold standard para morfologia miocárdica, mas também porque é o único método que nos permite detectar a fibrose. E muito embora a fibrose seja o final common pathway, o caminho final de todas estas doenças, há determinadas doenças que têm um padrão específico de fibrose e que também nos podem ajudar no diagnóstico diferencial. E assim estão descritas para a miocardiopatia hipertrófica, coração de atleta, amiloidose, Fabry, padrões típicos de fibrose. Eu penso que não há aqui ninguém
não sei, não estou a ver que não está cá o Pedro Matos, especialista em ressonância. De qualquer maneira, apenas a título de exemplo, é muito frequente a miocardiopatia hipertrófica, os focos de fibrose serem, sobretudo, nos pontos de inserção do ventrículo direito ou ventrículo esquerdo em curto eixo. Portanto, nas zonas de inserção em que o ventrículo direito se insere no ventrículo esquerdo, e esse tipo de localização, apesar de não específico, chama-nos a atenção para a hipertrofia em causa de ser de miocardiopatia hipertrófica sarcomérica. Outros testes que podem ser úteis são, por exemplo, o teste, a prova de esforço cardiorrespiratória, que permite diferenciar, se houver ainda alguma dúvida, o coração de atleta de miocardiopatia hipertrófica e de doenças mitocondriais, e a biópsia endomiocárdica no fim da linha. As guidelines do grupo de estudos de doenças de miocárdio e pericárdio europeus preconizam que é uma classe 2B, que a biópsia endomiocárdica deve ser realizada para exclusão de doença infiltrativa se o workup diagnóstico prévio foi inconclusivo e se houver insuficiência cardíaca. Isto porque um diagnóstico correto em determinadas situações, como situações em que as doenças são corrigidas por terapêutica de substituição enzimática, o diagnóstico correto pode ter implicações terapêuticas muito importantes. Deixo-vos com este slide repetido, que é o algoritmo diagnóstico, e podemos partir para a discussão. Muito obrigado.